a mais um estudo bíblico aqui da Rádio Cristo para Todos. Este programa Crescendo em Cristo quer nos fazer pensar sempre e cada vez mais na Palavra de Deus e, como o nome sugere, nos fazer crescer em Cristo. E lanço uma pergunta a você. Você já pensou que Deus conhece não apenas as pessoas do seu reino, isto é, as pessoas que pertencem à igreja, mas que Deus conhece toda a humanidade? E quando Deus conhece toda a humanidade, digo que Ele conhece pelo nome. Ele sabe quem são, Ele se importa e ainda mantém-os e preserva-os para que possam de fato viver. Não fosse isso, ninguém subsistiria. Pensar sobre isso nos faz pensar sobre a nossa relação com Deus e também a nossa relação para com o nosso próximo. E assim, lembrar que somos filhos de Deus e ao mesmo tempo somos pessoas responsáveis pela criação onde Deus nos colocou. Se você quer estudar um pouquinho sobre isso, mas venha conosco participar deste estudo da Palavra de Deus. Hoje, falando sobre Gênesis 36. Deus abençoe este nosso momento de estudo. Muito bem, eu sou o pastor Francis Dietrich Hoffmann, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e estarei conduzindo você durante este estudo da Palavra de Deus. O estudo que nos foi confiado é de Gênesis 36, e se você ler, e você vai perceber isso à medida em que farei a leitura, ele é basicamente constituído de nomes, tá? Porque está falando de descendência de Esaú, depois a descendência de Seir, e finalmente falando dos reis de Edom, que é um outro nome para Esaú. Então, talvez até podemos nos cansar de vermos estes nomes, mas se nós pensarmos diante da pergunta que eu fiz no início sobre Deus conhecer o nome, não somente de um grupo ou de outro, mas Deus conhece o nome de todos, e assim pensarmos aquilo que Deus está fazendo. Então nos começa a pensar e até mesmo nos acender o farol quando pensamos nos nomes que são aqui citados, especialmente como eles se relacionam com o povo de Deus mais para frente. Tá bem? Passamos então à leitura da Palavra de Deus. São estes os descendentes de Esaú, também chamado de Edom. Esaú casou com duas mulheres do país de Canaã, isto é, com Ada, filha de Elon, o Eteu, e com Oholibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu. Esaú casou também com Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada foi mãe de Elifaz, Basemate foi mãe de Reuel e Oholibama foi mãe de Jeus, Jalã e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que nasceram quando ele estava morando na terra de Canaã. Depois Esaú foi para outro lugar com as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas e toda a gente da sua casa, separando-se assim do seu irmão Jacó. Esaú levou consigo todas as suas ovelhas e cabras, todo o seu gado e tudo o que havia conseguido no país de Canaã. Esaú saiu dali porque a terra em que ele e Jacó estavam morando era pequena demais para os dois. Eles tinham muito gado e por isso não podiam ficar juntos. Portanto, Esaú também, chamado de Edom, foi morar na região montanhosa de Seir. Segue a lista dos descendentes de Esaú, o antepassado dos Edomitas, que vivem na região montanhosa de Edom, também chamada de Seir. Ada, mulher de Esaú, teve um filho chamado Elifaz. Os filhos de Elifaz foram 5, Temã, Omar, Zefo, Gaitã e Kenaz. Com a sua concubina Timna, Elifaz teve Amaleque. Basemate, outra mulher de Esaú, teve um filho chamado Reuel. E Reuel foi pai de 4 filhos, Naate, Zera, Sama e Miza. Esaú tinha outra mulher chamada Oholibama, filha de Aná e neta de Zibeão. Os filhos dela foram Jeus, Jalã e Corá. Segue a lista das 10 tribos que descendem de Esaú. De Elifaz, o filho mais velho de Esaú, descendem as seguintes tribos: Temã, Omar, Zefo, Kenaz, Corá, Gaitã e Amaleque. Esses foram descendentes de Ada, mulher de Esaú. De Reuel descendem as seguintes tribos: Naate, Zera, Samá e Miza. Estes foram os descendentes de Basemate, outra mulher de Esaú. De Esaú, com sua outra mulher chamada Oholibama, filha de Aná, descendem as seguintes tribos: Jeus, Jalã e Corá. Todas essas tribos são descendentes de Esaú. As primeiras tribos que moraram na terra de Edom eram descendentes de Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Esser e Dizã.
todos eles filhos de Seir, o Oreu. Lotã foi o pai dos grupos das famílias de Hori e de Rumã. Lotã tinha uma irmã chamada Timna. Sobal foi o antepassado dos grupos de famílias de Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Zibeão foi pai de 2 filhos, Aías e Aná. Este foi o Aná que descobriu as fontes de água quente no deserto, quando estavam tomando conta dos jumentos do pai. Aná foi o pai de Dissom, que foi o pai dos grupos de famílias de Endã, Esbã, Itrã e Querã. Aná também foi pai de uma filha chamada Oholibama. Ezer foi o pai dos grupos de famílias de Bilã, Zaavã e Acã. Dizã foi o pai dos grupos de família de Uz e Arã. São estas, portanto, as tribos dos Oreus, na terra de Edom. Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer e Dizã. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Belá, filho de Beor, da cidade de Dinaba, Jobabe, filho de Zera, de Bozra, Husã, da região de Temã, Haddad, filho de Bedade, da cidade de Avite, ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Samlá, da cidade de Masreca, Saul, de Riobote do rio Eufrates, Baal-Anã, filho de Acbor, Haddad, da cidade de Paú, o nome da mulher dele era Metabel, filha de Matred e neta de Mezaabe. De Esaú vieram as seguintes tribos edomitas: Timna, Alva, Getete, Oholibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibsar, Magdiel e Irão. A região em que moravam, cada uma dessas tribos recebeu o nome da sua tribo. Muito bem, como eu falei para vocês, é uma lista grande de nomes que nos falam sobre uma descendência de uma pessoa. Mas muito mais do que uma lista de nomes, até na verdade você vê que em Gênesis várias vezes isso acontece, não somente em Gênesis, mas em todo o Pentateuco. No livro de Números, por exemplo, você verá de novo várias descendências. E há uma menção muito importante para isso. É como dizer, Deus conhece não somente a pessoa mais importante da tribo, ou o patriarca daquela tribo, mas ele conhece também os seus descendentes. Ele sabe o que aconteceu com eles e continua cuidando dessas pessoas. E isso é bem importante quando pensamos em Esaú. É conhecida a história entre Esaú e Jacó. Você pode ver esse estudo até mesmo aqui na Rádio Cristo para Todos, em um dos estudos que fizemos anteriormente. E sabemos que a relação entre Esaú e Jacó não era uma relação muito amistosa, né? Até mesmo porque Jacó acaba roubando o direito à primogenitura do seu irmão. Enfim, é um acordo talvez bastante controverso, não vem ao caso aqui, mas o fato é que a partir disso, Esaú é visto como alguém que Deus não se importa, ou maldito de Deus, ou qualquer coisa semelhante a isso. O fato é que vemos Esaú ainda sendo citado, né? Ainda sendo cuidado e pensado sobre ele. Algumas questões em relação aos edomitas, que são vistas bem depois, de modo negativo, tem a ver com a maneira como eles recebem a tribo, ou Josué e o povo de Israel, quando eles estão entrando na Terra Prometida. Essa é uma outra história. Mas, de fato, vemos que Deus ainda continua se importando com Esaú aqui, e de fato se importa também com a sua descendência. Tanto que eles habitam uma terra. Nessa terra, há reis que zelam por essa terra e cuidam para que possam viver como um povo digno e que tenham, de fato, sua dignidade naquela terra. Dito isso, é bem importante olharmos, e à medida que vamos lendo os textos bíblicos, esses nomes vão surgindo de novo à nossa mente, mas talvez o mais significativo, de fato, seja esse nome Edom, ou Edomitas, em relação à relação que tem com o povo de Israel. De fato, não é uma relação muito simples, né? Muitas e muitas vezes a palavra Edomita é até mesmo usada no sentido negativo, né? Até mesmo quando se faz menção a alguns reis de Israel. Mas, de fato, a gente precisa pensar não naquilo que os seres humanos fazem, mas no cuidado que Deus tem. Tá?
Porque mesmo quando nós, seres humanos, não conseguimos nos entender, talvez há separações, Deus cuida para que nós possamos continuar tendo a nossa dignidade e a nossa descendência ainda sobre essa terra. Veja, quando, por exemplo, Moisés manda embora a sua concubina, com quem teve o filho Ismael, eles mandam embora aquela concubina, mas aquela Agar, mas Deus vai e visita ela, e a protege e lhe dá condições de vida, tanto a ela quanto ao seu filho, tanto que ela tem descendência. Né? E isso, notamos esse cuidado de Deus, porque nós brigamos, nós encontramos formas de nos desentendermos, mas Deus, por outro lado, sempre vem a nós para nos resgatar, para nos reajuntar ou reagrupar. Há uma história em Lucas 12 que nos fala sobre isso, quando dois irmãos haviam brigado, né? Semelhantemente talvez a Esaú e Jacó aqui. E esses dois irmãos que haviam brigado, eles pediram a Jesus que repartisse a herança entre eles. Ao passo que Jesus responde a eles: quem me colocou como repartidor entre vocês? O juiz, também algumas palavras que colocadas ali, mas literalmente a palavra se traduz como repartidor. Quem me colocou como repartidor entre vocês? A ideia é, se você repartir a herança, bom, isso até pode acontecer, né? Jesus poderia dizer, olha, tanto vai para você e tanto vai para você. Tudo bem, estaria aparentemente resolvido o problema. Mas o maior problema não eram os bens envolvidos. O maior problema não era simplesmente o tanto que cada um teria. O maior problema justamente era os irmãos terem paz entre si. A maior importância era que de fato os irmãos pudessem conviver, e conviver bem, com dignidade, com amor, com carinho. E por isso, se Jesus repartisse a herança simplesmente, bom, o resultado também seria que os irmãos se repartiriam. Ambos iriam cada um para o seu lado, e assim não teriam condições mais de conviver. Bom, o que Jesus faz pelo contrário é trazer perdão, trazer graça e trazer misericórdia. E esse é um tema bastante importante também quando falamos entre Esaú e Jacó. E se lembramos bem, aconteceu sim de fato um sinal do perdão entre estes irmãos. E por incrível que pareça, o sinal veio de Esaú, deste irmão que havia sido ferido. Jacó, que estava morrendo de medo de se encontrar com o seu irmão, ele recebe um sinal de paz quando percebe que Esaú não vem contra ele com um exército, mas vem justamente com mãos pacíficas. Não à toa, quando começa a falar de Esaú, há uma razão do porquê eles se separam. A razão da separação é porque a terra era pequena. Não porque haviam brigado, não porque eles não tinham nada a ver um com o outro, não porque Deus havia colocado uma maldição sobre Esaú. Não, a Bíblia não fala sobre isso. Mas na verdade fala sobre dois irmãos que haviam brigado e que se reconciliaram. Claro, pensando na questão da descendência, especialmente quando pensamos no povo escolhido e depois no nascimento de Jesus, bom, é claro, isso segue por meio de Jacó. Mas Esaú não é menos parte dessa promessa. Esaú não é uma pessoa que é simplesmente excluída por Deus. Temos que lembrar a razão do porquê há um povo escolhido. Em Gênesis 12, versículos 1 a 3, no chamado de Abraão fica bastante claro que Deus chama Abraão para que este fosse abençoado, mas que não ficasse com a bênção para si, mas que por meio de Abraão ele abençoasse todas as nações da terra. Então, que abençoasse também os edomitas, que abençoasse de fato todas as nações da terra, os egípcios, os amorreus, os caldeus, enfim, todos os demais. Esse é o objetivo de Deus ao chamar Abraão ou ter um povo escolhido. O que tem muito a ver com aquele que seria um descendente. Essa é uma das razões de a Bíblia fazer tantas listagens de nomes, justamente para dizer e lembrar que um dia viria um descendente. E este descendente é quem de fato seria o Salvador do mundo. Por meio deste descendente, então, Deus abençoaria todos os descendentes do mundo inteiro, ou todas as nações da terra,
para que assim pudesse cumprir a sua palavra. Isso de fato acontece e Jesus é descendente da linhagem de Jacó. Mas também temos que lembrar que Esaú é também parte deste processo. Deus não simplesmente amaldiçoa Esaú e esquece dele. Não. Aqui está, até mesmo temos os seus nomes que são lembrados para justamente lembrar que eles ocupam um lugar na terra. Eles também fazem parte de uma nação e para eles também é dada a bênção. Isso nos faz pensar talvez sobre pessoas que talvez não gostamos tanto, ou povos que não nos são tão queridos talvez, e nos faz pensar sobre como Deus age. Talvez muitas vezes pensamos nós, seria muito mais fácil que viesse o fogo do céu e destruísse todas as pessoas que são contra Deus, por exemplo. Bom, não é assim que Deus quer agir. Deus, na verdade, quer agir com graça e misericórdia, tocando no coração de muitas pessoas, transformando vidas. Isso nos faz pensar também na maneira como nós agimos diante das pessoas. Se Deus age com amor e misericórdia, mesmo em relação àqueles que perseguem o seu nome, bom, o que nós iremos fazer? Será que simplesmente vamos agir com ódio contra as pessoas? Será que simplesmente vamos dar de ombros e esquecer daquelas pessoas necessitadas só porque não gostamos delas? Bom, a palavra de Deus nos constrange de fato a pensar, bom, ali está um nome de pessoas que Deus se importa. Nomes que são nossos vizinhos, talvez, nomes que talvez estão bem longe de nós, mas que estão lá e que são importantes para a vida. Pessoas que talvez deixamos há muito tempo, que talvez ficou algum rancor em nosso coração, somos chamados hoje também a perdoar e também a conviver da maneira que for possível, obviamente, e necessário, para que de alguma maneira possamos lembrar como Deus age. E assim, certamente, olhando para a misericórdia de Deus, podemos também ser misericordiosos, estendendo a nossa mão a diversas pessoas, independente do seu nome, independente da nação a que pertence, mas sabendo que nós somos filhos de Deus e que Deus quer fazer muitas pessoas seus filhos ainda. Deus nos colocou aqui não como juízes, e sim como pessoas que chamam pessoas ao arrependimento, que convida pessoas para a igreja, que chama pessoas para conviverem com amor e misericórdia, e assim vivermos segundo a graça e a misericórdia que Deus tem nos dado. Que assim essa palavra de Deus possa tocar em nosso coração e possamos viver segundo a graça e a misericórdia de Deus, pois Ele somente é perfeito. Nós estamos aqui sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus. E enquanto somos aperfeiçoados, aprendemos também a perdoar, aprendemos a ser misericordiosos e bondosos para com as pessoas que vivem ao nosso redor. Que Deus assim abençoe a nossa vida e nos proteja em todo o tempo e olhamos com respeito as pessoas que estão à nossa volta. Muito obrigado pela sua participação e peço que Deus abençoe muito a você, abençoe a sua vida e todos os seus também. E incentivo você a curtir e compartilhar essa mensagem. Também você pode ficar bem à vontade para olhar outros estudos que já tivemos aqui em nossa rádio. E essa rádio está aqui para servir a tantas pessoas que precisam da palavra de Deus. Por isso, fique bem à vontade para curtir e compartilhar essa mensagem quanto quiser. Que Deus assim te abençoe e te guarde. Encerre este momento de estudo com uma oração. Ó Santo e Eterno Deus, muito te agradeço porque colocaste o meu nome no livro da vida. Também sei que não é somente o meu nome que lá está, mas o nome de muitas e muitas pessoas por quem Cristo morreu e entregou a sua vida. Peço-te também em favor das pessoas que porventura ainda não estão lá com o seu nome, mas que possam ser de fato incluídas, pessoas que podem de fato ser salvas por sua graça e por seu favor. Lembramos, ó Deus, que Tu és um Deus de bondade e misericórdia, que cuida de cada um de nós e nos preserva. Sabemos que assim fazes o Teu sol nascer sobre justos e injustos e diariamente nos dás a alegria e a oportunidade de vivermos segundo a Tua graça e o Teu favor. Por isso te pedimos, Senhor, cuide de nós e protege-nos. É o que te pedimos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Deus guarde todos vocês e os proteja agora e sempre. Amém. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.